Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 16ª aula de língua portuguesa. Continuamos tratando dos conectores e da articulação do texto, que é o papel que esses conectores vão cumprir na hora em que nós estamos organizando aquilo que nós chamamos de argumento dentro de um texto, que é um texto opinativo. Você vai acompanhar aí comigo o que você vai aprender nessa aula e aí o tempo todo você vai percebendo como é que essa construção toda ela vai acontecendo. Primeiro, a gente vai reforçar ainda a construção do texto argumentativo. Como é que os aspectos verbais, ou seja, as palavras, a organização do texto, os conectores, como é que eles vão aparecer. Nós vamos reforçar a compreensão do que é um argumento na defesa de uma opinião e hoje nós vamos falar, que é esse último elemento que você está vendo aí, a respeito daquilo que nós chamamos de conclusão no texto, aqui para você, e quais são os conectores que eu uso para trabalhar essa conclusão. Acompanhe aí comigo ainda na sua tela essa informação que ela é muito importante. Desde a aula passada, eu venho falando com você a respeito do que é uma opinião. E o Marrone Alves escreveu para a gente essa informação a respeito de algo que a gente vai discutir nessa aula. Opinião, acompanhe a leitura do texto aí na sua tela, é um conceito egocêntrico, uma vez que ele é pessoal da realidade empírica a que um sujeito é apresentado. O discurso de ódio é uma opinião, mas é uma opinião que denota desrespeito ou que diminui um outro sujeito, seja de forma direta ou implícita. Você é livre para expor todas as suas opiniões. Entretanto, discurso de ódio comumente recaem sobre em um infringimento, aliás, de leis que visam tornar o respeito igualitário para todos. Todo discurso de ódio é uma opinião, mas nem toda opinião é um discurso de ódio. O que eu quero começar a conversar com você a partir desse primeiro momento? Nós estamos, ao longo dessas aulas, pensando em como nós vamos construir os nossos argumentos à medida que nós formos aprendendo a respeito dos conectores, que são os articuladores do discurso. Mas também é bem importante que a gente aprenda a diferença entre eu dar a minha opinião e eu ofender, eu xingar, eu construir aquilo que nós chamamos de discurso de ódio. Você viu lá que toda opinião ela vai expressar aquilo que você pensa e que o discurso de ódio é também uma forma de você apresentar a sua opinião. Mas o discurso de ódio ele é uma opinião que vai diminuir, que vai menosprezar, que vai prejudicar uma outra pessoa. E na hora em que você está pensando a respeito do seu argumento, você tem que pensar isso também. Será que esse argumento ele é a reprodução do discurso de ódio que às vezes eu vi em algum lugar? Ou ele de fato é um argumento sensato, pesquisado, lógico, que tem respaldo em textos de outras pessoas que já falaram a respeito do mesmo assunto. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso a partir de um texto bem interessante de rede social. Olha aí na sua tela. Você está vendo aí na sua tela um texto bem interessante. Nós vamos comentar depois lendo um outro texto também. Diz assim, ó. João odiava Teresa, que odiava Raimundo, que odiava Maria, que odiava Joaquim, que odiava Lili, que não odiava ninguém, pois não tinha conta no Facebook. Você sabe o que é Facebook, não sabe? Você sabe que essa é uma rede social onde as pessoas têm confundido muito a apresentação de argumento com estruturação de discurso de ódio. Então, algo muito importante para você aprender nessa aula é que um argumento, ele não precisa ser baseado, aliás, organizado a partir de um discurso de ódio. Que você argumentar e apresentar a sua opinião não significa que você tem que ofender alguém, que você tem que diminuir alguém, que você tem que menosprezar alguém. Nós vamos pausar só um pouquinho, porque esse texto que você viu, eu vou voltar ao texto, depois eu vou ler o texto do Drummond, para você entender do que eu estou falando. Olha de novo o texto aí na sua tela.
Você vê que ele tem uma estrutura bem interessante, não é? João odiava Teresa, que odiava Raimundo, que odiava Maria, que odiava Joaquim e assim por diante. Esse texto, ele faz uma referência que a gente chama de intertextualidade com esse outro texto aqui, que é o poema Quadrilha, do Drummond, e aí a gente abre uma pausinha nesse momento para falar da intertextualidade, e eu vou ler antes o poema para nós comentarmos um pouquinho as ideias presentes nesse texto. O poema diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O que eu quero que você aprenda? Olha essa palavrinha que está aparecendo aqui para você. Intertextualidade. A ideia é você perceber, e é importante você conhecer esse recurso. Quando o autor do texto, ele construiu esse que você está vendo aí na sua tela, ele construiu com base neste segundo texto aqui. Você percebe que o final aqui, ó, Lili, que não odiava ninguém, pois não tinha conta no Facebook, é muito parecido com essa informação aqui, ó. Joaquim suicidou-se, não no sentido da mesma história, mas a maneira como foi estruturado, tá bom? Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, a esse recurso, quando propositalmente você percebe que um autor de um determinado texto se utilizou de uma ideia que já estava aqui, o poema Quadrilha do Drummond, ele é muito, muito, muito anterior a essa charge que você está vendo aqui, e por isso nós dizemos que esse autor, ele construiu o texto dele com base naquilo que nós chamamos de intertextualidade. Isso a gente vai estudar em outras aulas. Mas tem uma ideia bem legal aqui também, ó, no final, que está relacionada à ideia de que a Lili não odiava ninguém, pois ela não tinha conta no Facebook. Presta atenção numa coisa. Hoje, nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão muito acostumadas a brigar pelos direitos delas, não é? Você vai ler aqui comigo e a gente vai já conversar. Liberdade de expressão. A escolha é sua, a responsabilidade também. Olha o que a gente tem conversado ao longo de todas essas aulas, que você precisa aprender a organizar as suas ideias para você construir argumentos. Lembra, você é aluno de 8º e 9º ano, precisa aprender a usar os articuladores, os conectores, para que você reflita a respeito, aliás, apresente a sua reflexão a respeito de um determinado assunto. Então, é importante também você pensar a respeito de como você vai fazer isso. Você, de fato, nós vivemos num país livre, onde nós podemos expressar as nossas ideias a partir de qualquer coisa que nós pensemos. O que nós não podemos é ser divulgadores daquilo que tem sido muito conhecido e amplamente divulgado, que é o que a gente chama de discurso de ódio. Então, nessas aulas todas a gente quer reforçar algo com você. É importante você aprender a ser um excelente argumentador, mas é importante você perceber que ofender, xingar, diminuir, menosprezar não é argumentação, é apenas divulgação de discurso de ódio. Tudo bem? Nós vamos fazer agora a leitura de um texto em que nós vemos os articuladores do discurso presentes no texto para eles construírem as ideias. Acompanhe aí comigo esse texto. E aí, novamente, eu vou apresentar para vocês algumas expressões que vocês já viram na aula anterior. Aula 14, se você não assistiu, perdão. Aula 15, se você não assistiu, você volta lá. Diz assim o texto, ó: posiciono-me totalmente a favor da liberdade de expressão, que retratem modos de ver e entender o mundo, maneiras de expressar religiosidade, posições políticas, dentre outras. Porém, sou contra a disseminação de ódio e qualquer tipo de violência contra alguma pessoa, instituições ou grupo que pense ou que seja diferente. Usar de liberdade de expressão para se defender de forma
vingativa e desrespeitosa é inaceitável. Dessa forma, ressalta-se que esse direito foi garantido após a ditadura militar e deve ser preservado, bem como usado de forma correta, com responsabilidade e empatia. Ninguém tem o direito de desrespeitar o próximo e nem ser abusivo ao se expressar. Continua observando aí o texto comigo, que eu vou apontar alguns elementos muito importantes para você. Primeiro, lembra que na aula passada eu falei com você a respeito das expressões que nós chamamos de concordância e discordância. Isso aqui, ó, é uma expressão de concordância, totalmente a favor. Percebe que o autor do texto, ele não diz eu discordo e nem eu concordo, mas ele usa expressões que fazem nós percebermos o posicionamento dele. Então, totalmente a favor é uma expressão e bem aqui nesse outro trechinho ele se posiciona contra a disseminação do discurso de ódio. Presta atenção em algo muito importante também. Nas aulas anteriores, você viu que esse conector aqui, o porém, ele é um conector que vai indicar para a gente uma oposição. Então, olha só. Nesse primeiro trechinho que você acompanhou, eu tenho uma informação. Eu sou a favor da liberdade de expressão. É a informação principal desse parágrafozinho, aliás, desse períodozinho aí. Quando ele começa com o porém, lembra que é um conector de oposição. Aí ele vai apresentar um outro trechinho da ideia dele, uma outra organização em que ele diz assim: eu sou a favor disso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, que são os conectores de oposição, eu sou contra essa liberdade de expressão se for para a gente disseminar o ódio. E aí ele termina a organização dessa ideia com essa frase que está destacadinha bem aqui no final para você. Usar da liberdade de expressão para se defender de forma vingativa e desrespeitosa é inaceitável. Presta atenção, ó, que bem aqui ele usa uma expressão, é inaceitável, que também é uma expressão de discordância. Não precisa ele dizer com a qual eu também não concordo. Quando ele diz é inaceitável, nós percebemos que ele está usando uma expressão para dizer eu não concordo com isso. E para finalizar, ele usa um outro conector e termina o que ele está dizendo, explicando que aquele direito que foi garantido lá na ditadura militar, ele precisa ser preservado. A ditadura militar é um período da história em que as pessoas elas não tinham liberdade de expressão, e aí você pode inclusive pesquisar, porque com certeza numa das nossas aulas de história você já deve ter alguma informação a respeito disso. Ele termina a análise dele falando: nós precisamos preservar um direito que nós conquistamos, mas nós não podemos fazer desse direito algo que sirva para prejudicar as pessoas. Entendeu como se estrutura uma argumentação? Eu posso dizer, eu concordo com isso, mas nesse ponto eu não concordo, e isso aqui justifica a minha opinião, e finalizar mostrando para você que essa ideia de argumentar, ter liberdade de expressão e construir aquilo que nós chamamos de discurso de ódio são coisas diferentes, e no final do texto ele explica bem organizadinho, começando com um conector que a gente chama de conector conclusivo, e é deles que nós vamos falar hoje de maneira mais ampliada. Aqui, ó, você pode acompanhar que um artigo de opinião, e aí eu tenho algumas informações porque a gente já vem falando de artigo desde a aula passada. Um artigo de opinião, ele é um gênero discursivo que ele vai circular, ou seja, nós vamos encontrar esse gênero tanto na imprensa quanto nos meios acadêmicos. Os meios acadêmicos são as universidades, as instituições de pesquisa. O artigo, não necessariamente, ele precisa ser um artigo de opinião, ele pode ser um artigo científico também, por isso que ele vai estar lá nos meios que nós chamamos de meios acadêmicos. Os temas, eles são os mais diversos. Lembra que eu falei para você que argumentar é usar os porquês para você defender a sua opinião. E esse tema ele pode ter a ver com qualquer situação que você conheça. Os leitores vão ser aqueles que estão no lugar
onde esse texto ele vai circular. Então, o leitor pode ser alguém que acessou uma rede social, pode ser alguém que está lendo um jornal impresso, um jornal eletrônico, e eles são escritos exatamente para que as pessoas possam ter acesso à opinião de outras pessoas e elas possam construir as próprias opiniões. Lembra que toda vez que você está divulgando uma determinada ideia, essa ideia ela pode e deve ser compartilhada com outras pessoas, porque a ideia de liberdade de expressão é exatamente essa, você compartilhar aquilo que você pensa. E aí, será que artigo de opinião só existe, aliás, será que a opinião ela só existe dentro de um artigo? Você vai olhar aí para a tela, para essa imagem comigo, e você vai pensar se existe ou não uma opinião quando você olha para essa informação. Lembra que quando nós temos um texto como esse, nós precisamos levar em consideração as duas linguagens, tá? Aquela que nós chamamos de não verbal, que é a imagem. Você também vai encontrar a expressão verbo visual por aí. Então, a linguagem não verbal, você faz uma leitura dela, e a linguagem verbal, que é a palavra. A expressão aí é: esse é o meu fuzil, pode vir. Se você esquecer a imagem que você tem aqui e ler apenas a frase do balãozinho de fala, você não vai construir uma ideia da mesma maneira como você constrói quando você olha para tudo isso. O que esse cidadão que aparece aqui, ele tem nas mãos? Você prestou atenção nisso? Olha toda a construção nesse texto aí. Além do que ele tem nas mãos, você vê que o autor do texto, ele colocou esses pontinhos aqui ao redor que nós usamos quando nós estamos desenhando para nós destacarmos algo. Facinho você conseguiria responder para mim qual é o fuzil dele, não é? Às vezes você tem um fuzil na sua mão também. E isso significa que, nesse caso aqui, a ideia defendida não tem um artigo de opinião aí. O que você tem é uma charge, tá bom? A ideia defendida é a ideia de que eu posso me defender com a educação, por exemplo. Não é isso que esse lápis aqui da mão dele pode representar? E o que ele diz aqui, ó, lembra que quando o cartunista ele construiu o texto, ele ainda grifou a expressão meu aqui. E aí, quando ele constrói isso, é reforçando essa ideia. Então, esse texto inteiro é uma associação daquilo que é verbal com aquilo que é não verbal. E aí? Você percebeu como que você tem aí a construção de um argumento, é a defesa de uma opinião, são as impressões de alguém, e aí por trás dessas informações também tem os porquês, mesmo que você não tenha um artigo de opinião, tá bom? Então, você pode ter posicionamento, mesmo que você não tenha necessariamente um artigo de opinião. Só que o desenvolvimento das ideias aí, ele acaba sendo um pouco mais limitado, ok? Bom, o que seria, então, uma conclusão? Eu vou voltar com você aqui, dá uma olhadinha aí na sua tela, para a estrutura que nós precisamos ter no artigo. Acompanhe aí comigo. Nós precisamos de um bloco que a gente chama de introdução, de um outro bloco que a gente chama de desenvolvimento e de um outro bloco que a gente chama de conclusão. Isso acontece também quando você está, às vezes, defendendo a sua opinião e você está conversando com alguém a respeito de qualquer coisa. Mesmo na fala, nós podemos argumentar. Não pensa que a gente está falando de argumento e de opinião e isso tem relação apenas com o texto escrito. Isso tem relação também com o desenvolvimento da oralidade. Na sala de aula, por exemplo, você pode participar de um debate com os seus colegas a respeito de um assunto que seja polêmico. Por exemplo, vamos mudar o uniforme da escola, ou então não é mais obrigatório o uso do uniforme, você vai discutir a respeito daquilo ali. Por que seria importante? Você consegue dizer um argumento? Por que é importante usar uniforme? Ou então, por que não é relevante usar uniforme? Isso também poderia acontecer apenas oralmente. Para você perceber e para a gente reforçar uma ideia que a gente acabou de colocar com você. O argumento, ele não está apenas no texto escrito e não é só no artigo de opinião. Você tem várias situações em que você vai perceber a argumentação sendo construída, independente disso ser um artigo de opinião ou não. Bom, nessa
Outra informação que nós temos aqui, nós vamos pensar um pouquinho a respeito do que é uma conclusão no texto. E lembra que os conectores, acompanhe aí junto comigo na sua tela, eles vão aparecer para você construir e finalizar o seu texto, porque essa é a ideia de conclusão, de maneira bem simplificada, tá bom? Concluir é você finalizar. Então, você argumentou, apresentou os porquês, escolheu elementos e depois você vai finalizar. Para você finalizar, você pode finalizar usando, por exemplo, assim. Então, se você estivesse se posicionando, por exemplo, em relação ao desarmamento, como fez um daqueles dois políticos, você pode apresentar todos os seus argumentos e aí no final você vai dizer assim, eu concordo, ou então eu não concordo, deveria acontecer dessa ou daquela maneira. Um outro conector que também pode ajudar você a construir a conclusão, a finalizar o seu raciocínio, é aquele que nós estamos vendo aí, o dessa forma, ou logo, ou portanto, ou por isso. Todos esses são elementos, são articuladores, são conectores, são conjunções. Tem realmente uma variedade bem grande de itens que você pode se utilizar para você conseguir construir a finalização da sua argumentação. Vamos voltar lá para aquele texto que nós lemos no início da aula, para nós pensarmos a respeito dele. Olha só, eu destaquei aqui para você um conector que nós tínhamos visto lá, que ele é chamado de conector conclusivo, ou seja, ele serve para você dar início à sua conclusão e ele é um articulador. Esse é o mesmo texto que nós lemos há pouco, em que nesse trechinho aqui, nesse primeiro parágrafo que você está vendo aí na sua tela, os argumentos, eles foram apresentados, eu usei um articulador que eu chamo de adversativo, que constrói a oposição aqui no meio e eu finalizo aquilo que eu estou defendendo com esse conector que está destacadinho aí para você. Percebeu? A ideia de conclusão, ela sempre vai estar associada à finalização. Então, nós já estamos, ao longo de algumas aulas, falando dos conectores, e aí você tem conectores que vão servir para você acrescentar ideias, conectores que vão servir para você criar uma oposição, conectores que vão servir para você construir uma explicação e conectores que vão servir, foram os 4 que nós vimos até aqui, para você organizar a conclusão daquilo que você está estruturando em um texto argumentativo, quer seja esse texto escrito ou oral. Você pode usar o dessa forma, o porquê, o pois, o portanto, o porquanto, o mais, o porém, que nós já vimos nas outras aulas, em qualquer situação, seja ela escrita ou falada. Não quer dizer só que isso aí está associado à escrita, não. É importante, às vezes, você aprender a utilizar na hora de você defender oralmente uma determinada opinião. Certo? Para nós resumirmos o que aconteceu hoje, você tomar nota aí no seu caderno, você vai acompanhar na tela e a gente vai retomar rapidinho o que nós vimos na aula de hoje. Presta atenção aí. Primeiro, opinião e discurso de ódio são duas coisas muito diferentes. Opinião é dizer o que você pensa. Um discurso de ódio é uma opinião? É. A diferença é que o discurso de ódio, ele é uma opinião que ela tem o intuito de menosprezar, de diminuir, de ofender, e isso você tem que evitar. Você não deve fazer. Existe uma diferença entre o que nós chamamos de artigo científico e artigo de opinião. O artigo científico, ele vai servir para dar informações que têm relação com a ciência. E aí, quando você vai ler uma pesquisa, você pode ter informações científicas que te ajudam a construir os seus argumentos em um artigo de opinião. Entendeu?
Por que a gente está colocando isso? Porque não é só chamar de artigo. Às vezes, no meio da pesquisa, nas universidades ou em outras situações, em outros locais onde existe a pesquisa, você vai encontrar textos que são chamados de artigos também. A diferença é que, nesse caso, eles seriam artigos científicos. A conclusão do seu texto, número 3 aqui, é a finalização daquilo que você está apresentando, seja esse um texto curto, um texto longo, um texto escrito ou um texto oral. Nas duas maneiras de você apresentar os seus argumentos, a sua opinião e dar informações, é importantíssimo que você construa essa ideia a partir do que nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você pode perceber aqui, as conjunções conclusivas são aquelas que servem para nós apresentarmos o que nós chamamos de conclusão. E as principais conjunções conclusivas, elas são o logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, o por isso e assim. Presta atenção que na aula passada a gente também falou de algumas conjunções que elas vão se repetir. O pois, por exemplo, ele pode aparecer como explicativo. E aí sempre vai depender, aliás, daquilo que você está querendo apresentar. Algo que é muito importante você perceber até esse momento é que quando nós usamos essas conjunções e elas têm um nome bem específico, que são conjunções coordenativas, nós usamos dentro do texto para organizar as ideias. Então, nesse momento em que você tem aprendido cada uma delas separado, volta um pouquinho, tenta refletir a respeito daquelas que são as acrescentadoras de uma determinada ideia, que são as aditivas, que nós já vimos na aula anterior, aquelas que vão servir para construir uma oposição, uma contrariedade, aquelas que vão servir para organizar a explicação e, por último, na aula de hoje, mas que não é a última classificação das conjunções coordenativas, aquelas que servem para organizar uma conclusão. Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho das alternativas e aí já vai ser a nossa última fase, para depois a gente começar a pensar a respeito do texto argumentativo. O que é importante você fazer nesse momento? Duas coisas. Uma é você entender que aquilo que você pensa, que você precisa dizer como opinião, precisa também ser baseado num determinado argumento. Lembra da historinha que nós vimos lá na aula 15 a respeito da Maria vai com as outras? Ela fazia as coisas que as pessoas queriam porque ela não se preocupava em pensar a respeito da opinião dela mesma, a respeito do que ela queria fazer. Então, essa é uma reflexão que precisa ficar para essa aula. Segundo, quando você vai articular essas ideias no texto, e você pode articular para defender qualquer opinião sua sobre qualquer coisa, você pode fazer isso usando esses articuladores. É muito importante para mim que você perceba que a argumentação ela faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. É muito importante que você pense em argumentação como algo que você vai levar para a sua vida. Não é para a aula de agora, não é para você escrever um texto em que você vai ser avaliado. É algo que vai servir para a sua formação, para a sua cidadania. Daqui a pouquinho tempo, vocês do 8º e 9º ano têm 14, 15, 16 anos, vocês vão começar a votar, por exemplo. E aí, para que você não seja a ovelha Maria que só ia com as outras, é importante que você comece a pensar a respeito daquilo que você vai escolher como candidato que vai representar você. E essa reflexão, na hora de você defender o candidato em que você vai votar, por exemplo, e esse tempo ele vai passar bem rapidinho, com 16 anos, se você tem 15, que às vezes é a idade que você tá aí em casa finalizando o 9º ano, se você tem 15 anos, que vem você faz 16 até o meio do ano, você já vai conseguir votar. Então, além de você aprender a argumentar para você defender o seu ponto de vista, às vezes você vai poder argumentar para você ajudar uma outra pessoa que vai votar em alguém que não deveria ser eleito. Então, pensa como a argumentação, ela faz parte de tudo no seu dia a dia e ela pode ser usada de maneira muito positiva, contanto que você não confunda argumentar e a defesa da sua opinião
com a disseminação de discurso de ódio. Eu espero que você saia dessa aula com a ideia de argumentação bem organizadinha para você, sobre os articuladores também. E na próxima aula a gente vai finalizar essa parte das conjunções coordenativas e a relação delas com aquilo que a gente constrói como argumento dentro do texto. Por hoje é só isso, a gente se vê na próxima aula.